Depois do sucesso que foi o filme do Superman, o próximo passo do novo universo DC é a volta do Pacificador. E antes da segunda temporada da série começar, tem muita coisa que você precisa saber, ou ao menos se lembrar. Nesse vídeo eu vou te relembrar tudo o que aconteceu na primeira temporada da série, explicando o que é e o que não é mais canônico no novo universo da DC. Vou te falar também o que a gente pode esperar dessa nova temporada e, claro, em qual streaming vai sair, o horário e quando sai em cada episódio. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um resumão de tudo que você precisa saber para assistir essa nova temporada do Pacificador. Então vou fazer um resumo da primeira temporada, falar o que mudou no canônico, né? Então o que a gente viu nessa primeira temporada que não é mais válido, o que ainda é válido. Será que aquela Liga da Justiça que apareceu na primeira temporada é válida ainda? Bom, vocês sabem que não, né? Mas vou te explicar como que isso vai acontecer. E claro, vou também dar um pouco mais de detalhes da segunda temporada, o que a gente pode esperar da trama e muitos detalhes, então bora lá sem enrolação primeiro pro resumo da primeira temporada. A história começa logo depois dos eventos de O Esquadrão Suicida de 2021, que também havia sido dirigido pelo James Gunn. Chris, o pacificador, sobrevive ao tiro do Sanguinário e ainda em recuperação é recrutado à força para uma missão chamada Projeto Borboleta. E foi a força mesmo. Ou ele aceitava ou ia preso. Ou até pior, ele podia ter sua cabeça explodida por uma bomba. A missão o coloca ao lado de uma equipe inusitada. Harcourt, Economos, Vigilante, Adebayo e o misterioso Murr. Juntos, eles descobrem que a ameaça é uma invasão alienígena. Parasitas em forma de borboleta que dominam corpos humanos para se infiltrar em posições de poder. Enquanto luta contra os aliens, Chris precisa encarar também seus próprios fantasmas, principalmente o pai, Audi Smith, o dragão branco, um supremacista que o abusava desde criança. A relação entre os dois é marcada por tragédia. Quando criança, Chris matou acidentalmente o irmão durante uma briga forçada pelo pai, e desde então ele carregou essa culpa. Esse trauma volta com muita força quando Audi é preso, libertado e no meio da temporada enfrenta o próprio filho num duelo que termina com Chris matando seu próprio pai. Ao longo da série, o pacificador cria laços inesperados com a sua equipe. Ele se aproxima de Adebayo, desenvolve sentimentos por Harcourt e mantém uma amizade torta, mais divertida, com o Vigilante, um justiceiro completamente desequilibrado. Só que a confiança quase vai por água abaixo quando Chris descobre que Adebayo estava repassando informações secretas para sua mãe, Amanda Waller. No meio disso tudo vem uma grande reviravolta. Murr era ele próprio um borboleta infiltrado, mas que decidiu trair sua espécie para impedir que os alienígenas dominassem a Terra. Murr morre, e sua morte foi um dos momentos mais marcantes da temporada. O clímax chega quando os heróis precisam impedir os borboletas de salvar a sua última fonte de alimento, a vaca, uma criatura alienígena gigantesca. O plano dos invasores era teletransportá-la para um lugar seguro, mas no confronto final, o pacificador decide atirar na vaca, destruindo a fonte de alimento da espécie e condenando os borboletas ao fim. A temporada fecha com Chris atormentado por visões do seu pai morto, mostrando que apesar da vitória, os traumas continuam. E claro, no final também tivemos a aparição surpresa da Liga da Justiça. Mas essa cena, como eu vou explicar agora, não é mais canônica no DCU. A segunda temporada de Pacificador é o terceiro projeto desse novo universo DC. Vale lembrar que a gente já teve Creators Commandos, que saiu na Max, uma animação, e também tivemos o filme do Superman, que saiu mês passado nos cinemas. Então, agora, o próximo passo desse novo universo é a segunda temporada de Pacificador. Só que é aí que entram muitas confusões, porque assim, é a segunda temporada, então é uma continuação da primeira, só que a primeira não faz parte desse novo universo. A gente teve a participação da Liga da Justiça do Zack Snyder, né, os integrantes da Liga da Justiça, mesmo que alguns sejam só silhuetas. Tivemos várias menções na primeira temporada. Muita coisa mudou, porque o James Gunn fez um reboot completo. Ele não começou ele começou o universo do zero, mas ele está trazendo algumas coisas do universo antigo. Então, como isso está muito confuso, o próprio James Gunn fez um podcast onde ele comentou sobre tudo que aconteceu nas 8 temporadas, explicando o que era e o que não era canônico, né? Então, o que não é mais válido. O que aconteceu na primeira temporada, que é válido, que é verdade ainda para esse novo universo, e o que não é mais. Então, bora lá que eu separei aqui os pontos mais importantes para a gente entender o que vale e o que não vale da primeira temporada. O primeiro ponto é quanto ao Aquaman. Tem um determinado ponto que o Aquaman é xingado, sai um fuck Aquaman, e essa piada, segundo James Gunn, não é mais válida. Então, ele não diz propriamente se o Aquaman
já está estabelecido nesse novo universo do DCU, mas ele diz que é improvável que o Aquaman já fosse tão famoso. Então, mesmo que ele já exista, muito provavelmente, ele não era um herói famoso. Então, esse é o primeiro ponto que não é canônico. O Sanguinário, que atirou no Pacificador no Esquadrão Suicida de 2021, também existe no DCU. Em determinado momento na primeira temporada também são feitas citações à Mulher Maravilha e ao Flash, porém o James Gunn deixou esses pontos em aberto. Ele disse que eles vão existir no DCU, obviamente, não tem como fazer um universo da DC sem Mulher Maravilha e Flash, mas que não está confirmado se naquela época da primeira temporada eles já estavam na ativa. Então, James Gunn deixou em aberto o futuro desses dois personagens. E outro personagem que tem o futuro em aberto é o Arqueiro Verde, que também foi citado na primeira temporada, e a gente não tem nenhuma confirmação. O próprio James Gunn falou que não se sabe se ele já existe ou não, ou se está nativo ou não, nesse novo universo da DC. E por último, e o mais importante, aquela participação bem bizarra da Liga da Justiça no final, que aparece só aquela silhueta dele bem escuros, também não é canônica, né? E isso deve ser explicado logo no começo da segunda temporada. Então, um resumão geral. A primeira temporada continua assim relevante. Então, todo o desenvolvimento que a gente viu do Chris, o Pacificador, de toda a equipe, a própria história das borboletas alienígenas, tudo isso deve continuar importante, só que o restante, o que a gente viu a mais, citações, tudo isso vai ficar meio em aberto. Ainda tem uma grande dúvida de como isso será explicado. O James Gunn falou que, principalmente essa aparição da Liga da Justiça, será explicada logo no começo da segunda temporada, então fiquem abertos, porque essa série vai tratar de multiverso. Sei que é um assunto polêmico, vou explicar um pouco mais pra frente, mas é uma série que vai tratar de multiverso, então talvez o Pacificador do antigo DCU venha pra esse novo universo, não sei. Talvez eles realmente só tratem isso de uma maneira muito geral, tipo, esquece isso, fazer uma piadinha, tipo, quando troca de ator, você tá diferente, tirou o bigode. Aconteceu no filme do Capitão América. Então, vamos ter que descobrir, vamos ter que achar a série pra entender um pouco melhor. Mas o essencial é realmente o que a gente viu da equipe. O resto, deixa em aberto e tem um ato de boa fé assim, né? E vamos ver o que acontece. Basicamente é isso. E agora falando de fato do que deve acontecer na segunda temporada, só que eu gostaria de fazer um disclaimer antes, que é o Pacificador tá ganhando muita importância nesse novo universo. Ser um dos 3 primeiros projetos dá uma relevância muito grande para ele. A primeira temporada foi uma temporada de muito sucesso. A crítica já tá assistindo a segunda temporada, algumas páginas especializadas também, e a nota tá altíssima. Então tá prometendo muito a segunda temporada. E vale lembrar, o Pacificador apareceu no filme de Superman, e no mundo inteiro teve relatos da audiência, o pessoal que tava assistindo o filme, vibrar vendo o Pacificador. Então, um personagem que, série lá pra baixo, né, série D da DC, tá ganhando muito destaque, isso é muito legal, né? O John Cena é um personagem incrível. Bom, e finalmente, o que a gente pode esperar dessa segunda temporada, né? Qual vai ser a trama, o que vai acontecer, quem vai ser o vilão? Bom, a gente não tem muitas informações ainda, o trailer não dá muitos detalhes, é mais uma colcha de retalhos que a gente vai construindo. Podemos supor que um dos grandes antagonistas da série será o Rick Flag Sr., que busca vingança pela morte do seu filho, que foi morto pelo Pacificador. E é interessante, porque o Rick Flag Sr. vai ser o único personagem que vai ter participado das 3 primeiras produções DCU, né? Ele teve em Creators Commando, o cabelo branco ainda, teve em Superman, uma participação bem curta, e agora deve ter mais destaque, até aparecer muito provavelmente como esse grande antagonista, pelo menos nos primeiros episódios, do Pacificador. E além disso, a trama também vai explorar o multiverso, colocando Chris frente a frente com versões alternativas de si mesmo. E felizmente, o elenco original também retorna com a Haircut, Adebayo, Economos, Vigilante e até mesmo o Dragão Branco, aparecendo nas visões que atormentam Chris. Mas essa temporada também promete expandir o universo do Pacificador, integrando ele nesse novo universo DCU e trazendo personagens muito legais que a gente já viu em Superman, como por exemplo a Mulher Gavião, o Guy Gardner e o Maxwell Lord. E tomara que apareça o Senhor Incrível também, né? Putz, seria muito legal. Esse não tá confirmado ainda, mas tem expectativas. Os outros 3 já estão confirmados e já apareceram nos trailers. E assim, essa conexão direta também mostra que os filmes e as séries vão andar de mãos dadas, aparentemente, a partir de agora, né? O que é muito importante para ter um universo coeso. E o James Gunn já prometeu mais ação, um humor ainda mais ácido, uma nova abertura musical que deve superar a primeira e participações especiais que vão deixar qualquer fã de quadrinho extremamente empolgado. Ou seja, se a primeira temporada já foi um sucesso, a segunda tem de ser ainda maior,
conectada nesse novo universo DC e consolidando o Pacificador como um personagem muito importante nesse novo universo. Anota aí, Pacificador estreia quinta-feira, dia 21 de agosto, às 10 horas na HBO Max, com novos episódios sendo lançados semanalmente nesse mesmo horário. E aqui no canal vou fazer uma cobertura completinha dessa série, analisando os primeiros episódios, falando se vale a pena, contando referências, como ela está integrada no novo universo da DC, os personagens que ela introduzia, a história que ela vai contar. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer uma análise completinha. Mas para isso você precisa deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou trazer aqui. Valeu e tchau, tchau!